Olá, aqui é o professor Paulo Cassiano, gravando um áudio aqui de Fortaleza. Eu vou falar sobre o momento que a gente está vivendo e que ele é um momento que a gente não esperava. Muito bem, eu fiz uma live recentemente que eu falei sobre esse assunto. A gente acorda de manhã já com a cabeça pesada. E você sente que parece que o dia não vai render. É um cansaço, uma tristeza, uma espécie de falta de chão, como se a vida não estivesse fluindo, nada estivesse acontecendo. Mas é porque nós estamos observando o mundo sem perspectiva de mudança e melhora. A gente sempre baseou a nossa vida no que o externo nos mostrava. E o que acontece é que a gente está sendo puxado, levado a ter que olhar para dentro da gente. A maioria das pessoas estão nesse lugar, é um lugar incerto, um lugar inesperado, porque a gente tinha uma vida que chamavam de normal, né, ou normalidade, mas se você observar, na verdade, essa normalidade era uma máscara do que escondia a verdade verdadeira por trás. Nós vivíamos numa ilusão, e essa ilusão ao qual vivíamos está indo ao chão. E se você vive assim, você não está no lugar certo, porque esse lugar que a gente se encontra é um lugar onde nós estamos meio que perdidos, certo? É o que a gente chama de vazio existencial. Só para vocês terem ideia, no Google, no Google Trends, que é onde tem as tendências, a mais alta histórica hoje, da busca no Google, nos últimos 6 meses, é a busca pelas expressões vazio existencial, crise existencial. E explodiram esses índices no mundo todo, não só no Brasil, em todo lugar do mundo. A minha pergunta é: por que isso aconteceu? O que isso diz sobre o tempo que estão vivendo? O que é que isso está nos passando? Eu vou ser bem direto. Esse vazio existencial, essa ausência que a gente sente, não é preguiça, não é falta de gratidão, nem depressão disfarçada necessariamente. E não é algo que some depois que você vai para a academia, ou quando você vai fazer uma caminhada, ou quando você lê um livro de autoajuda. Muita gente fica tentando resolver esse vazio existencial, buscando um livro de autoajuda, fazendo caminhada, ou indo para a academia. Não, porque quando você volta para a sua vida, das suas tarefas, das suas coisas que você tem que fazer, esse vazio ele volta. A caminhada vai ajudar, a academia vai ajudar, porque vai te dar disciplina, foco, vai te desligar um pouco. Mas o que de fato está acontecendo é que nós perdemos a referência do caminho. Não temos mais essa referência do caminho, do que fazer, do que seguir. Nós perdemos isso. Esse vazio existencial é uma experiência. Pelo fato da gente viver uma crise de sentido. Quando as coisas que você faz perde o cheiro, perde o sabor, perde a textura, perde o valor, você não tem mais sentido. As coisas não fazem mais sentido. O trabalho existe, as suas coisas, as suas tarefas existem, mas isso não está mais significando. A relação existe, mas não vibra. As conquistas chegam, mas dentro dela não existe nada. Você começa e não termina, e quando termina não completa. O Viktor Frankl, que é um autor bem conhecido, ele escreveu um livro quando ele estava num campo de concentração. Ele sobreviveu lá ao campo de concentração. Ele chamou que esse vazio existencial de frustração existencial. A pergunta que a gente evita o tempo todo: para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual o motivo de eu estar aqui?
O ser humano pode suportar qualquer como, desde que ele tenha um porquê. Isso são as palavras do Franklin, do Viktor Frankl. Então, nós temos que ter um motivo, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, tem que ter uma missão para que tudo que a gente está passando, para que tudo que a gente enfrente vale a pena, né? Então, percebe, a vida às vezes não precisa ser fácil. Ele disse que ela só precisa de direção. Quando a direção some, o vazio aparece. Nós perdemos o sentido e a direção da vida. Perdemos o caminho. E é isso que você precisa entender. Esse vazio, ele não é um defeito, ele é um sinal que o nosso corpo está nos dando. É um vazio existencial que aparece quando a vida que você está vivendo não tem mais alinhamento com quem você é. Não tem mais a conexão. Quando você está respondendo somente as perguntas erradas, quando o roteiro que você está seguindo não foi escrito por você, porque você está se referendando pelas as narrativas, pelas informações que são publicadas pelo externo, enquanto que a referência verdadeira é interna. Então, nós estamos sendo obrigados a buscar o autoconhecimento e a espiritualidade, que é a única saída, a única porta de saída, a única porta de cura para resolver essa crise existencial, esse vazio existencial que toda a humanidade está passando hoje. Você pode trabalhar, você pode tentar lazer, você pode fazer de tudo, mas você não vai conseguir. E isso já vai se arrastando desde o período que entramos nessa batalha espiritual que ocorre no mundo. O vazio existencial aumentando, a procura por terapia aumentando, terapia super importante, muito valorosa. Eu que sou terapeuta, atendi muito individualmente, em grupo, e eu vejo hoje o quanto é necessário. Certo, meu amigo? Todo mundo está falando sobre esses sintomas de ansiedade, todo mundo está dizendo de burnout, solidão, uma tristeza profunda, uma falta de razão para viver. O índice de suicídio aumentou, o índice de perturbação aumentou, o índice de loucura aumentou, o índice de insanidade aumentou, o índice de desentendimento aumentou. Isso é engenharia social pura. Isso é para nos tornar realmente desligados e não conseguimos ajudar a transformação que o planeta tanto precisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma prova que Deus está nos testando para que possamos olhar, de fato, para o que é mais importante, o nosso eu, a nossa essência, nosso eu espiritual, certo? Então, tudo está acontecendo com esse objetivo. Essa aceleração tecnológica, ela não parou, ela se tornou ambiente. Você não usa a tecnologia, você mora dentro dela. Você já se fragmentou, né? A sua identidade de um jeito que a mente humana não ainda nem consegue processar. Você se move entre dezenas de versões de si mesmo, todo dia. A versão do trabalho, a versão do Instagram, a versão do Facebook, a versão do WhatsApp, a versão do Telegram, a versão do projeto que você está escrevendo e desenhando, a versão do áudio que você mandou, a versão da família. E qual é a versão verdadeira? Quem é o verdadeiro você? Essa é a pergunta que deve vir antes dessa crise, certo? E é a pergunta que você fica tentando entender por que é que as coisas não fazem mais sentido. Então a gente está perdendo sentido porque estamos deixando de olhar para dentro de nós, estamos deixando de ficar presentes, estamos deixando de buscar a espiritualidade. Quando a gente busca a espiritualidade através do autoconhecimento, a gente consegue ter força e energia para passar pelo inferno, mas sabendo que a luz está nos guiando. Busque a luz interior que está dentro de você, busque se manter calmo, continue com suas atividades físicas, não pare, continue com suas caminhadas, continue buscando os livros, mas busque dentro de você as respostas para toda essa loucura que o mundo está nos provocando, certo? Essa crise de transição planetária, ela é uma crise que está fazendo a humanidade buscar um despertar. Isso começou na pandemia, foi lá que plantaram a semente e que ela está germinando agora.
Entre 2020 e 2022, o mundo parou. E nesse parar, muita gente foi forçada a se perguntar pela primeira vez o que de fato é importante. Mas depois o mundo acelerou de volta e essas perguntas foram empurradas para baixo. E aí veio 2025, explodiu essa crise existencial, esse vazio existencial. Agora não tem como ignorar, certo? Não tem como ignorar. Nem todo vazio existencial é depressão e nem toda depressão é vazio existencial. Confundir os dois pode te levar, inclusive, a tratamentos errados. Mas busque a Deus que está dentro de você, que alimenta a sua essência. É onde está a cura. Essa é uma oportunidade para você descobrir a si mesmo. Mesmo o mundo em caos, você não precisa estar no caos, você não precisa fazer parte. Você tem que apenas observar sem absorver. Muito obrigado, um bom dia para todos. Valeu.